Perfeito. Mais ouvintes de bola, vamos lá. A Marta perguntando o seguinte: quando uma dor de cabeça deve ser um alerta para algum tipo de problema vascular sério? A cefaleia, que é a dor de cabeça, é o primeiro sinal, o primeiro sintoma, na verdade, que pode estar sinalizando para a pessoa estar hipertensa, né, ter a pressão alta. E isso deve ser a primeira investigação que tem que ser realizada. Se esse diagnóstico se confirma, às vezes por medidas seriadas da pressão arterial, principalmente através de um exame chamado monitorização da pressão arterial em 24 horas, que é o MAPA, esse paciente tem que fazer uso de um antihipertensivo. O risco é essa pessoa, pela persistência da hipertensão arterial, ter um AVC hemorrágico, que é um derrame cerebral, ou se por acaso geneticamente ela tem um aneurisma dentro do cérebro, romper esse aneurisma, né? Embora seja um problema vascular, e fica geralmente aos cuidados dos neurologistas. Eu acho que ela complementa Vamos lá aqui de bola. o seguinte, acho que é justamente sobre AVC. Uma dor de cabeça, quando pode ser um AVC, ela é aguda desde o início, ela começa leve, vai aumentando. Como é que é essa dor de cabeça para quem tem um AVC ou vai ter um AVC logo em seguida? O primeiro esclarecimento é de que não necessariamente a pessoa vai ter dor de cabeça. A dor de cabeça a que me refiro, que talvez pudesse evoluir por um AVC hemorrágico, que é esse derrame, é se realmente ela persistir por muito tempo, né, sem um controle adequado. Ou por conta de que essa dor de cabeça esteja sendo causada por um aneurisma intracraniano, né? Então aí cabe ter critérios mais neurológicos para uma investigação mais aprofundada, através de tomografias, de angiotomografias e ressonâncias. Em geral, assim, pelo relato de alguns pacientes, esses AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, costumam vir acompanhado de muita dor, né? Sim, esse tipo que acompanha a hipertensão, né? Sim. Só que às vezes a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta do paciente, pode levar ao AVC. E às vezes um aneurisma intracraniano é que gera a dor, e ao romper, aí leva ao derrame cerebral. Mas vocês fazem alguma intervenção assim no sistema linfático? A gente não ouve falar, o sistema linfático são os linfonodos, os caroços, as ínguas, popularmente. Não, na verdade são os vasos linfáticos, né? Existem algumas doenças, enfim, que implicam nessas alterações, e a gente acaba, por uma questão mais frequente, mais prevalente, atendendo às infecções dos linfáticos. Então são as linfangites e as erisipelas, que são causadas por uma bactéria, o Streptococcus beta-hemolítico. E essas infecções são, na grande maioria das vezes, facilmente debeladas e tratadas com antibióticos. O mais popular é a penicilina. Porém, às vezes, o desfecho dessas infecções pode ser muito grave e a bactéria pode ser outra. Aí é uma outra bactéria mais agressiva, geralmente um gram-negativo, que a gente chama. E esses pacientes, às vezes, têm que internar no hospital para fazer antibiótico na veia. Mas não existem, assim, intervenções corriqueiras, populares, frequentes de intervenção em linfáticos. Embora existam alguns centros no mundo, são muito raros esses centros, que se dedicam a tentar melhorar algumas situações de linfedema, que são os inchaços por linfáticos, de uma forma muito difícil de ser controlada, né? Mas aí entra mais a fisioterapia, os tipos de compressão adequada, né, do que uma intervenção cirúrgica ou por catéter. Ficamos sabendo, eventualmente, doutor Adolfo, pessoas que num voo mais longo, ou quem sabe até numa viagem de ônibus mais demorada, acabam tendo trombose, embolia. E isso tem a ver com o tempo que essa pessoa ficou em repouso, tem a ver com a genética dessa pessoa, porque às vezes são pessoas que não têm nenhum fator de risco maior, não são obesas e etc e tal, e mesmo assim, eu lembro de um colega que teve algum tempo atrás um fenômeno assim num voo. O que contribui para isso, assim? Isso foi e ainda é muito difundido como a síndrome da classe econômica, né? A classe econômica. A pessoa vai viajar de avião,
para a Europa, os Estados Unidos, e são 12, 14 horas de viagem. Fica embutido ali. E fica preso naquela poltrona que não é uma poltrona, é um banco aquilo, né? Então, se a pessoa está com uma roupa apertada, é obesa, está com o cinto apertado, está desidratado, ainda tomou álcool no voo e ficou presa ali, e porventura ainda tenha varizes, né? Ou ainda tem alguma genética que predispõe à formação de trombos, ela pode ser sorteada para ter um trombo durante a viagem, né? Então, a gente tenta selecionar os pacientes, as pessoas que têm uma chance maior disso ocorrer. Então, o que eu recomendo? Beba bastante água antes e durante o voo. Movimente-se durante o voo. Levante, dê uma caminhadinha no corredor, né? Vai até o banheiro. Não muito demorada, porque se dá uma turbulência, você arruma um outro tipo de problema. Exato. A gente recomenda o uso de meias elásticas, que é de uma compressão leve, média, né, que é de 20 a 30 milímetros de mercúrio, só que tem que ser uma meia do tamanho adequado à perna da pessoa. Não pode uma pessoa com uma perna muito de grandes dimensões botar uma meia pequena. A meia fica até metade da panturrilha. Vai estrangular a panturrilha, né? Então tem que tomar medida, tem que ir lá na consulta, a gente faz uma avaliação, vê os fatores de risco, pergunta se tem genética para isso, faz algum exame complementar e receita a meia adequada. Geralmente aí vai muito bem. Então não é pelo fato de entrar num avião, é pelo fato de ir na classe econômica. Na classe... Bom, então está dizendo que quem tiver oportunidade de viajar numa executiva, primeira classe, não tem esse problema. Não deve ter, tá? Porque é como se estivesse em casa, vai no deitado, sofá da casa, espichado. Né? Tá, mas e se a pessoa faz movimentos, movimenta aquilo, fica mais ou menos pedalando, alguma coisa, ameniza? Isso ajuda, mas não pode inibir totalmente se ela tem outros fatores de risco maiores, né? Tá, e a questão da hidratação, fiquei curioso, porque melhora a circulação, diminui vasoconstrição? Não, porque afina o sangue, né? Então não é o limão que afina o sangue, é a água, é o líquido. Então você tem que tomar líquido, você tem que hidratar, você tem que fazer o seu rim funcionar, né? Então você mantém... Tibola, e não pode ser cerveja nem vinho, hein, Tibola? Tem que ser água. Não, claro, só água. Tem que ser água. E sem gás ainda. Pois é. Só na classe econômica. Mas a gente tem que ter cuidado, né, doutor Adolfo? O problema é que se tu faz um upgrade de classe, aí vai para uma executiva, ou pior ainda na primeira classe, depois tu não quer voltar lá para trás? Não tem. Você que depois que conhece o conforto dessas classes aí, por isso que eu chamo que é um banco aquilo lá, né? Não, mas falando, é um outro assunto, mas tu vê, é curioso isso, com o passar do tempo, os aviões, por questão econômica, foram ficando cada vez mais apertados. Hoje, uma poltrona de um ônibus, o ônibus é um luxo perto de um avião. Nossa, se você pegar então um leito... Não, nem se fala, né? Não é um leito... Que coisa, né? Então, essas pessoas, por exemplo, vamos ver uma situação hipotética. Qualquer um de nós, eu nunca tive nenhum problema circulatório, a pessoa tem 60, 70 anos, hoje as pessoas estão vivendo mais, algumas pessoas com possibilidade de viajando mais, teria esses cuidados que tu disseste de forma geral, beber mais líquido, uma meia compressiva, movimentar-se durante o voo, teria algum grupo de risco maior, assim? Sim. Vamos dizer assim, a pessoa tem varizes muito calibrosas. Quem já tem varizes. É um exemplo, tá? Essa pessoa não pôde operar, não teve coragem, não teve tempo, não teve dinheiro, não operou varizes. Essa pessoa está com um risco um pouquinho maior, porque aquele sangue dentro daquelas vezes está parado, em estase sanguínea. Então é imprescindível essa pessoa estar com a meia elástica, sim. Outras situações, por exemplo, a pessoa tem uma trombofilia, ela tem uma genética para formar trombos, né? Então, às vezes, essa pessoa já está até usando um anticoagulante, né? Então, é importante saber qual é a pessoa que está com um risco maior. E a pessoa só vai descobrir isso, se ela é leiga, fazendo uma consulta com um médico, um cirurgião vascular, um bom clínico, um cardiologista, um médico que esteja atento a essa busca. Sim. É interessante, isso é saúde preventiva, né? Agora,
Se fala também do perigo do salto alto das mulheres, né? Qual é a questão do salto alto? Que eu acho que hoje já não é mais tão difundido. Ainda tem muitas mulheres que têm esse... Não, o salto isso é um mito. É um mito? É um mito. O grande benefício que existe com relação às pernas, às panturrilhas, é que elas funcionam como um coração periférico. O músculo da panturrilha, ao contrair e relaxar, ele bombeia o sangue das veias profundas da panturrilha. Então, melhora o retorno venoso. Então, se a mulher usa o salto alto todos os dias, manhã, tarde e noite, e não faz academia, não corre, não se exercita, ela vai estar com essa panturrilha travada, né? Se é fumante, se usa anticoncepcional oral. Exatamente. Né? Agora, o salto alto, eu acho que é um calçado muito bonito, eu acho que deve ser cada vez mais usado. Nesse quesito, eu não vejo problema nenhum, tá? Desde que a pessoa se exercite e a pessoa seja saudável, né? Vamos ver o que mais aqui. Falava da questão de ficar muito tempo em pé. E essas profissões que o pessoal trabalha em pé, se fala em ginástica laboral, que ajuda a prevenir lesões, do trabalho repetitivo. O que poderia ser feito para o trabalhador que tem que ficar em pé, doutor Adolfo, assim? Pois é. Preventivamente. Eu citei alguns exemplos, né? E aquelas pessoas que trabalham exaustivamente sem sair da posição em pé. Parado ainda. Essa é a profissão problema, porque eu não vejo recurso, né? Eu não vejo uma posição que ela pudesse assumir para fazer aquela atividade. Imagina uma esteira passando com pedaços de frango, você tendo que cortar seriadamente e você não poder sair dali, né? Então, no mínimo é uma pessoa que tem que usar uma meia elástica de uma forma preventiva já. E às vezes esse pessoal que trabalha em frigoríficos também trabalha numa temperatura mais baixa, né? Para conservação. A temperatura não seria um problema. Não é um fator de risco. Tanto que no verão, no calor extremo, as varizes se exacerbam, né? Elas ficam mais dilatadas. Sim. E no inverno, quem tem a doença obstrutiva nas artérias, piora a perfusão da periferia. É o contrário.